E aí galera, começa aqui o Rede TV FC. Estamos aqui na redação do portal da Rede TV. Eu, André Lucena, Nelson Volter, cujo apelido é Preda, mas é uma piada interna nossa aqui, e o Felipe Vergili. A gente vai falar um pouquinho da escassez de gols de falta no Campeonato Brasileiro. Também a gente vai falar um pouco do mundialmente falando, que também está um pouquinho abaixo. Mas no Campeonato Brasileiro, tem os números aqui, dos 796 gols, apenas nos 330 jogos que já foram das 33 rodadas, apenas 14 gols foram marcados em cobranças de falta, cobrança de falta direta. Teve o gol do Jean, que teve ajeitada. Só recapitulando o número de 796 gols, apenas 14. 1% só 1%. gols de falta. 620 gols foram marcados dentro da área, 77%. 94 gols fora da área, 11%. 68 de pênaltis, 8%. E gols de falta, apenas 1%. No total desses 14 gols, foram 13 jogadores que marcaram, de metade dos 20 times. Só 10 times. Ou seja, de 14 gols, 13 jogadores. Ou seja, nós não temos mesmo um grande batedor. Nada. E quando a gente tenta se lembrar de um grande batedor aqui no Brasil, pra mim só vem o Rogério Ceni. Você se lembra de um outro? Antes dele, assim, contemporâneo Marcos Assunção. Que são... Não, mas que jogadores atuais que decidiam jogos batendo falta, eu só me lembro desses dois. Rogério e Assunção. Ainda mais o Palmeiras naquela época que dependia muito da bola parada. Ainda depende da bola parada, não da bola parada direta hoje em dia, mas naquele tempo dependia Era muito. Pior ainda, né? Exatamente. Então foram 14 gols, 13 jogadores, porque o Gustavo Scarpa do Fluminense fez 2. O Marinho do Vitória 1, Lucas Fernandes de São Paulo 1. Lucas Lima do Santos, Vitor Bueno também do Santos 1. Rafael Carioca e Otero do Atlético Mineiro 1. Diego Souza do Sport 1, Camilo do Botafogo 1, Arrascaeta do Cruzeiro 1, Johan e Arthur Maia da Chape 1 cada, e o Juan do Curitiba, cada um fizeram, todos eles só um golzinho. O Nelson tem os dados dos últimos campeonatos brasileiros. Para você ter uma noção como o número desse ano é ruim, são 14 gols só de falta, em 2015, na última edição, foram 29, tipo, um número muito maior. Ainda é um número muito pequeno. Ainda é um número faltam muito pequeno. 5 rodadas, muito difícil. Mas em 2014, 27. Em 2013, um número bom, 46. A gente tinha ainda o Alex jogando no Campeonato Brasileiro, o Ronaldinho Gaúcho, o Everton Ribeiro também fez alguns gols de falta. E 2013 a Assunção estava no Santos ainda, não? Estava no Figueirense. Verdade. Deve ter feito alguns ali também. Exatamente. E falando em termos mundiais, o Campeonato Inglês, que é hoje o campeonato mais badalado do mundo, também não tem nenhum grande batedor de falta. Na última temporada foram só 23 gols de falta, inclusive 2 do William. Então é só para ter uma noção mesmo de que a escassez de batedores de falta ela é mundial, não é só no Brasil. Eu acho que hoje em dia, o André até conversou recentemente com o Marcelinho Carioca. Se não o maior batedor de faltas que o Brasil já teve, um dos maiores. E ele falou que ele tirava grande parte do treino dele, do treinamento dele, para ficar treinando faltas. Quando ele estava começando a carreira ainda juvenil, ele ficava olhando o Zico bater faltas para pegar o estilo do Zico. O Zico, que eu não vi muito jogar, mas também dizem que, inclusive, o futebol mundial o consagra como um dos grandes batedores de falta. Em várias listas de top 10 de batedores de falta mundiais, ele está sempre ali entre os 5 primeiros. O Marcelinho tirava grande tempo do dia dele para treinar falta. Hoje em dia, o que eu imagino, né? Eu acho que os treinos estão tão focados na parte tática e na parte física que a parte técnica às vezes é deixada um pouco de lado. Tem outra. E isso também se reflete não só nas faltas, mas também no menor número de jogadores que driblam,
no menor número de jogadores que têm a habilidade de fazer grandes lançamentos ou jogadas às vezes que fogem um pouco do comum. E o estilo de treinamento, inclusive mundial, acho que influencia um pouco nisso. O cara tá com a bola, mas já tá pensando se ele perder, que ele vai ter que marcar o lateral ali. Vai ter que... E já tá pensando se ele tá com a bola, o que a parte tática do time precisa que ele faça. Um exemplo disso foi, na minha opinião, o Palmeiras é um time que taticamente funciona muito bem e que tem pouco espaço para jogadas fora do comum, e o Corinthians do ano passado, que era um time também que taticamente era muito bem amarradinho, mas não era um time também que... Não, futebol vistoso. Eu acho que o que foge disso é o Santos. O Santos é um time ainda que você consegue ver um pouco mais da parte técnica ali avançada, mas nos outros times você vê isso, uma parte tática muito avançada. Tanto o Corinthians no ano passado quanto o Palmeiras esse ano são muito exaltados pela parte tática. Pô, vocês concordam com isso? Concordo. O Gustavo Scarpa, que é um dos candidatos a especialistas do futebol brasileiro hoje, já fez 2 gols de falta no campeonato. Ele até falou que ele queria treinar mais, mas o Levi Coupe pede para ele não treinar mais para não causar lesão. Então, assim, é exatamente isso que você falou. Pensam nisso, E você vê, por exemplo, o Rogério Ceni, quando ele estava começando também na carreira, eu lembro de várias matérias nas minhas mostrando como ele ficava até noite treinando falta. Falta é treino, não adianta. O Juninho Pernambucano também dizia que ele ficava também treinando falta. Então, eu acho que é isso. Hoje em dia, os gols de falta, como também nunca foram também uma parte muito decisiva do time. É importante você ter um bom batedor de falta, mas também não é. Eles estão deixando um pouco de lado o treino desses batedores. Gols em finais. O Marcelinho fez gol em final. Sim, em 95 ele fez. O Beckham, então, também. Aí a gente saindo um pouco do Brasil, pensando no futebol mundial, a gente se lembra do Beckham, né? Que é um jogador que decidiu uma Premier League pro Manchester batendo falta. Ele era muito exaltado pelas faltas. E não só o Pernambucano, ganhou 7 campeonatos franceses, fazendo vários gols de falta. O Pino até fala que o Juninho foi meio que um mestre, o cara que inspirou ele a bater falta. O Pino fala. Então o cara foi realmente um especialista. E nessa matéria que a gente fez, que também participou o José Ian Júnior também, daí o Marcelinho fala, hoje em dia... José Ian Júnior, que é o Josef Blatter. Josef Blatter aqui internamente também. E o Marcelinho fala que hoje em dia o cara não tá nem aí. Ele fala assim, o cara tá preocupado com mulher, com o brinco, com a festa que ele vai e não pensa nessa questão, que ele falou realmente. Quando ele chegou 14 anos no Flamengo vindo do Madureira, ele ficava lá na Gávea vendo o Zico treinar e ele falou, chegou humilde lá, Zico, posso treinar com você? Aí, posso ver você treinar? Daí o Zico, não, você não vai só ver, vai treinar também batendo comigo, que eu tô sabendo que lá no juvenil você faz os gols de falta e tudo mais. E aí ele ficava ensinando, você até comentou. Ele desenvolveu a técnica dele de bater falta, que ele, em vez de bater, ele é destro, em vez de bater com a parte de dentro do pé, normalmente o destro, ele bate com a parte de dentro do pé para fazer a bola fazer a curva por fora da barreira ou por cima da barreira para pegar o canto do goleiro, ou quando ele vai chutar de longe, ele chuta com o peito do pé, certo? Sim. Dificilmente você bate uma falta de 3 dedos quem é destro, canhoto tem mais facilidade. Já o gol do Roberto Carlos. O gol do Roberto Carlos, o próprio Mihailovic, que também usava essa técnica de perna esquerda. Aí você vê o Marcelinho, o que ele fez? Ele desenvolveu uma técnica que era meio peito. Desenvolveu não, ele copiou o Zico. A técnica de bater meio peito do pé, meio 3 dedos. Então o goleiro não sabia para onde ia a bola. Então, eu até usei o exemplo do escanteio do Marcelinho Carioca. Quando ele ia bater o escanteio, ele dava um petardo de 3 dedos e você não sabia se a bola ia abrir por cá, ia abrir por cá. Você não tinha direção da bola. Gol olímpico. E as faltas dele. A clássica falta que a gente deve ter o vídeo, você vai ver agora, que é um gol contra o Veloso em 1993. 94 ou 93, não me lembro.
94 ou 93, no Campeonato Paulista, que o Veloso manda abrir a barreira, que não precisava de barreira. Colocou ainda o jogador dentro. Exatamente. Não, o jogador dentro é na final de 95. Ah, é 95, é verdade. Mas nesse gol a bola tá muito longe, tá na intermediária, o Marcelinho ajeita a bola e ele bate desses 3 dedos. A bola faz uma curva semelhante ao gol clássico do Roberto Carlos. Só que o gol clássico do Roberto Carlos, a bola faz a curva por fora e cai no gol. Nesse, a bola vai na direção do Veloso. Quando tá mais ou menos em cima do pênalti, ela faz a curva e entra no ângulo. E o Veloso nem se mexe. E também tem outro gol do Marcelinho, que é clássico também na final de 95. Aí ele bate com a parte de dentro do pé. Quando era pertinho, ele batia com a parte de dentro. O Miller tá dentro do gol. O goleiro, eu não me lembro se era o Veloso ainda. Eu acho que era o Veloso também. O Veloso pôs o Miller, tá o Veloso ali, tá muito perto do gol. A bola tá quase em cima da linha da grande área. O Marcelinho bate, a bola vai devagarzinho, bate na trave e entra bem entre a cabeça do Miller entre a cabeça do Miller e a trave. Então é uma técnica que ele desenvolveu como? Treinando. Mas ele priorizava isso. Hoje em dia é muito difícil você ver jogadores que priorizam. Fala que o Zico mesmo falou. Então você chega a 1h30 todos os dias antes do treino e faz. Daí ele até explica que não todos os dias também não dava. Então, quando era semana livre, segunda e sexta-feira, que era o mais próximo, ele fazia 240 cobranças. Se tivesse mais cansado, dava uma diminuidinha e tal. Não é igual o Scarpa, que ele falou na entrevista, ele fez o gol contra o Atlético Mineiro de falta e ele falou, olha, o Levi não deixa eu bater 40 vezes porque ele poderia ser ainda melhor. Pra não ferrar minha musculatura. E o Marcelinho disse, isso é conversa pra boi dormir. Ele falou, eu voltava pra marcar o Mancuso, eu fazia o papel tático eu queria ontem, quando você estava conversando com ele, e você falou, você até questionou sobre a questão do Marcelinho ele era um meia, ele era um ponta de lança, uma função que hoje em dia nem existe mais. Ele era aquele meia que era quase um centroavante e que fica ali ele fica entre o meio, entre os jogadores de meio campo e o ataque, mas ficava ali ele, o Edmundo, o Zico, são jogadores que eram os pontas de lança. Se você jogar FIFA é o SA, tá? Ponta de lança é o cara que fica atrás do atacante. Exatamente. Tipo, atacante. Não, ele fica atrás de 2 atacantes. Até o Edilson no Palmeiras. O Edilson jogava, ele fica atrás de 2 atacantes, só que ele volta. Ele volta. E o Marcelinho tem até o lance clássico que o Marcelinho volta e dá um carrinho, não lembro em quem o zagueiro de São Paulo, o zagueiro de São Paulo vai pra cima dele. Ele voltava a marcar, dava carrinho, se entregava pro time. Então essa é desculpa. Então não vem essa aí que dava não, que ele era um jogador que marcava assim e treinava e não tinha essa desculpa. Eu acho assim, que hoje em dia a falta, o drible estão sendo deixados de lado para a parte tática e o resultado está indo. É verdade. O Marcelinho esse ano, em abril por aí, ele foi convidado pelo Taboão da Serra para dar aulas de cobranças de falta. E daí eles também levaram um zagueiro, um ex-zagueiro, levaram um ex-centroavante também para ensinar um pouquinho isso. Inclusive ano passado o Joinville, na Série B, tinha o Ramon, aquele ex-Vasco, ele era auxiliar. Ele fazia o papel de auxiliar, mas também era o treinador de faltas, digamos assim. O que vocês acham disso? Que o Marcelinho falou, pra mim tem que ter um treinador de zagueiro, um treinador, ou não sei se é fixo, mas pelo menos de vez em quando indo lá dando aulas, enfim. Cara, essa coisa de ter um treinador específico para treinar jogadas específicas já está acontecendo na Europa. Alguns times ingleses já usam treinadores de defesa. Por exemplo, o time está tendo problemas para tá tomando muito gol de bola parada. Então o time vai lá e contrata um cara específico para treinar as jogadas de bola parada. Inspirado no futebol americano? Não sei mais se ou menos, né? Que pega sim, o futebol americano que tem os técnicos separados. Então esse movimento já está acontecendo lá. Eu acho importante que aconteça aqui também. Ter um técnico específico para bater falta. Não vejo por que não. É que o tempo que vai faltar, né? Eu lembrei de outro batedor de falta também, o Ademar do São Caetano. Ademar também era... Esse tinha um petardo também, mas era bomba, de porta da distância. Contra o Fluminense no Maracanã. Sim, mas no ano. É verdade, foi. E ele depois, eu não lembro se ele chegou a ser contratado, mas ele foi para os Estados Unidos para um time Verdade. Para fazer o punt. Não era o punt, o free kick, o field goal. Field goal. Ele foi contratado só. Não lembro se foi, eu lembro que tava...
O Assunção, o que ele falou mais ou menos também, nessa linha da matéria? Sim, ele falou que na opinião dele o grande problema é que os jogadores não têm vontade de bater falta, não têm vontade de decidir o jogo numa bola parada. Então eles não treinam para isso. E aí quando a oportunidade aparece no jogo, eles não estão preparados para bater a falta. E ele fala assim, ele falou bastante mesmo. O termo que ele mais usou é querer, que falta os jogadores quererem ser especialistas em cobrança de falta. Talvez exatamente por não terem referências, né? Sei lá, os caras, não sei as referências deles. Devem ser às vezes que as minhas, né? que tem pouca idade, que também não são muito, né? E olha que hoje em dia, com a internet, enfim, dá pro cara pesquisar tudo. E o Marcelinho falou isso, eu não tinha tanta tecnologia, mas eu sabia a envergadura do goleiro, para onde o goleiro ia. Ele sempre falou isso, que ele conhecia os goleiros e pela altura do goleiro, se o goleiro era destro ou canhoto, ele conhecia os principais. Então ele sabia o que ele fazia. Você acha que algum jogador hoje em dia se preocupa com isso? E o Marcelinho, o André, ele é palmeirense. Sim. Podemos revelar? Pode. Eu sou corintiano. Os palmeirenses, quando tinha falta perto da área, já ficavam com medo. Sim. Quando o Marcelinho jogava e tinha falta perto da área, nós corintianos já falávamos, é algo que hoje Meio em dia gol, né? é impensável. Hoje em dia não existe um jogador em nenhum time que a bola parada dê medo no adversário. Que o adversário veja. Tem falta na meia-lua hoje em dia e não acontece nada. Eles rolam, tem jogada ensaiada, não existe mais. E eu vou estender mais um pouco. Os gols de fora da área também. Eu não sei se você tem esse dado aí. Foram 620 dentro da área, então, 94 fora. 77% dos gols foram de dentro da área. Os jogadores não têm mais a coragem de arriscar, não sabem, porque bater a falta é só uma extensão de um lance de você saber bater na bola. Sim. E os jogadores não sabem. Quando você vê um jogador abre o gol, ele tá com o peito do pé para meter no ângulo, você vê onde eles metem a bola? Não, é verdade. Você não vê não mais tô um jogador. lembrando. Veja um jogador, assim, pense num jogador que você veja fora da... Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. O cara sabia bater de dentro da área, de fora da área, sabia bater de peito, de pé. O Ronaldinho Gaúcho, de fora da área, abriu pra ele de fora da área, era gol, amigo. Tá dentro, fora. Tem o gol clássico dele que os torcedores do Real Madrid aplaudiram ele, acho que foi em 2005, 2006. 2005, que ele deu um chute de fora da área, tinha zagueiro, tinha goleiro, todo mundo na frente, abriu pra ele, era gol. Depois, hoje em dia, que jogador no Brasil que de fora da área dá medo? O próprio Neymar, que é o grande jogador brasileiro, não é um cara que costuma chutar, ele mais dribla, finaliza dentro esse da área. Esse chute é aquele que ele corta pra dentro e dá de aberta. Sim, mas também não tem tantos gols de fora da área na carreira. Hoje em dia, o chute de fora da área também, eu não, assim, no futebol mundial, penso no Cristiano Ronaldo, que sabe bater de fora da área. Bale é um jogador que dá medo, né? Os adversários temem. Acabou. Você pensa em outro jogador que você fala, putz, esse cara de fora da área sabe fazer uma finalização. Então é uma extensão também. Chutes em si. No Brasil, pensem. Quem é um cara aqui? O Jean do Palmeiras, mas também no Vitor Bueno bate muito bem. O Vitor Bueno bate bem na bola. Diego Souza, bate bem na bola. Diego Souza bate bem na bola. Diego Souza, Vitor Bueno são dois bons exemplos, mas fora esses dois. Sim. Mas não tem nenhum especialista, né? Que é aquilo que o cara pegou a bola, tem que todo mundo fechar, não pode deixar abriu, não deixa bater. Não existe isso. Não existe. O pessoal prefere passar a bola do que chutar. Então, a revista 442, ano passado eles fizeram um levantamento anual deles dos melhores cobradores de falta do mundo. Eu vou passar a lista. Çalhanoğlu, do Bayer Leverkusen turco, de 22 anos, é o primeiro. Ele fez 23 gols de falta nas últimas 3 temporadas. Ele tem só 22 anos. Você falou do Messi, como comparação o Messi fez 28 gols de falta na carreira dele. O Çalhanoğlu, já com 22 anos, ele já tem 23 gols de falta. E o Cristiano na carreira? 47 gols na carreira. Sim, 3 temporadas. Aí essa lista também tem o Pirlo em segundo, Pjanic em terceiro, o Eriksen em quarto, o Cristiano Ronaldo em quinto, tem o Balotelli também, o Ibrahimovic, que também não são exatamente especialistas, né?
sabe. São jogadores que sabem mas- bater na bola. Exatamente. Eles Eles batem falta porque eles são muito bons, mas eles não sabem são bater na bola. E especialistas. como tem uma ausência nos times de bons batedores, eles batem. Mas também não são especialistas, como você Exatamente. falou. Mas o Tchalanoglu, eu acho São, que o ele é Tchalanoglu muito dessa bom. lista, o Ele Pilo e o Tchalanoglu são. também. Ele foi o primeiro cara que fez um gol de falta no Neuer. Temporada passada, o Neuer nunca tinha tomado gol de falta. Tem quanto de altura? 1,90? Quase 2 metros, né? Mas enfim, foi o primeiro cara a fazer um gol de falta no Neuer. E também, só para relembrando, para finalizar, do Marcelinho, ele tinha aquele ritual, né? De abaixar, bola, conversava. bola. E ele fala que ele pegava o bico da bola e fazia um ângulo 9, 10 horas do relógio. Sim. E batia, fazia uma alavanca, ele até mencionou joystick. Minha perna era como um joystick, eu direcionava mesmo para onde ia bater. Sim. Hoje em dia você vê o cara vai lá, põe de qualquer jeito. Mas é a falta de treino. É. Os caras não realmente decidir um jogo por falta hoje em dia. Como, assim, eu não me lembro. Marcos Assunção foi 2012. A Copa do Sim, a Copa do Brasil último 2012. campeonato que a gente pode pensar, o cara decidiu um campeonato batendo verdade. falta. Então, O eu resto- estava vendo em 2011, o Campeonato Brasileiro de 2011, o Marcos Assunção participou de 51% dos gols do Palmeiras e foi o artilheiro do time com 8 gols ao lado do ano. Então, dá pra dizer que ele ajudou o Palmeiras a escapar do rebaixamento nessa temporada, muito batendo falta Era também. tudo isso. Eu lembro de um jogo contra o Vitória, eu acho, na Sul-Americana, o Palmeiras tinha perdido 2x0, tava ganhando 2x0, o outro ele, do meio da rua, meteu no ângulo do Viáfara também. E só mais um lance também de falta que é histórico é o do Petkovic, né? Na final do Nossa, Vasco, que Nossa, aí outro jogador também que sabia muito bem bater na bola, que decidia jogos também. Sim. Era um jogador que os adversários do Flamengo, quando viam o Pet chegando, opa, isso aí. Ele fez 2 finais, não foi? Quase do mesmo lugar, Não contra lembro. o Vasco, se eu não me engano. É. Teve, Eu acho que o outro não foi final. mas teve um gol, né? Vamos fazer os tops então? Vamos lá, Top 3, é isso? top 3. Top 3 batedores de falta mundiais na opinião de cada um. Então, o meu primeiro, que eu vi, Marcos Assunção, até por tudo que a gente já falou, teve uma época que ele fazia tudo no Palmeiras, todas as jogadas ofensivas do Palmeiras que o Palmeiras criava, saía tudo no pé dele por falta, escanteio. Então, pra mim, assim, ele foi o primeiro dos que eu vi. Tá. Pra mim, Marcelinho Carioca, realmente. Pra mim também o melhor batedor, não. Por tudo que a gente já falou aqui, ele era um cara que, além de trazer medo nos adversários, os adversários evitavam fazer falta perto da área por causa dele. Não era só falta, os escanteios dele eram mortais, as faltas de lado de campo. Escanteio, a gente tava falando aquilo, o cara, geralmente no adversário colocava um cara ali. Isso, como se fosse uma barreira pra tentar parar a bola dele, porque se passasse a bola realmente. A bola dele, não importa do lugar que ele batesse, nunca você sabia se é aberta, fechada, se vinha perfeito, se ele ia bater olímpico. Então ele era um jogador. O escanteio baixo do Marcelinho, ele já falou isso, o escanteio que ele batia baixo. Hoje em dia os caras batem escanteio baixo quando sabe bater na bola. Exato, agora Mas ele batia baixo e o Corinthians fez vários gols de desvio no primeiro pau de escanteio baixo, porque ele tinha essa visão de bater baixo. E também treinar. Exatamente, tudo treinamento mais. e tal, mas você vê o Corinthians batendo escanteio baixo era tática, não é hoje em dia. Os caras vão bater na bola, não sabem bater na bola, a bola sai fraca e vai baixo, vai pro pau. Não, o cara sabia bater na bola. Então, o primeiro lugar, de longe, Marcelinho Carioca. Meu segundo, Juninho Pernambucano. Me lembro quando eu comecei a ver futebol europeu e vários jogos dele no Lyon, que ganhou 7 títulos brasileiros seguidos. E, nossa, ele fazia muito gol de falta, era o melhor jogador daquele Lyon. Não só de falta, né? Ele foi um ótimo jogador, mas principalmente de falta. É o meu segundo também, tá? É o O meu Juninho segundo, Pernambucano eu Juninho concordo com Pernambucano. Deus. Pra mim o segundo vai ser o Becker. Tá. Porque realmente você pode discutir a qualidade dele, enfim, no jogo. Apesar Não pode que discutir a beleza também. A beleza não, bonito não tem como. Mas ele mesmo aberto pela ponta, os cruzamentos, mas de falta, ele era muito bom. Eu vai Pra no mim até Juninho. quase chegou no Marcelinho, mas pra mim Marcelinho é melhor. Eu vai no Juninho porque ele fez história na Europa. Ele comandou um time do Lyon, né? Que é um time, teoricamente até então, era um time fraco. Eu acho que né? não tava. Eu acho que nem sei se Alguma já vez tinha numa das vencido alguma. grandes ligas, algum time foi heptacampeão, não sei. E ele era o comandante daquele time. Ele batia falta, ele armava, ele era um
meia, um volante que chegava pro ataque, voltava. Na Liga dos Campeões, quando eles chegaram na semi, eu acho que era ele também, tá, né? E ele era um jogador também, que batia falta, escanteio, batia de longe, batia de perto, não tem. E chutava chute de fora da área dele era mortal, então eu também... Tem aquele gol clássico dele na semifinal da Libertadores de 97. Sim. Contra o River Plate. Nossa, Colocou o Vasco na final. Sim. Esse aí os vascaínos não esquecem já não. Exatamente. E o meu terceiro, Rogério Ceni, 61 gols de falta na carreira. E eu lembro de um jogo da Libertadores de 2005, oitava de final contra o Tigres, ele fez 2 gols de falta no mesmo jogo. Imagina um goleiro fazer 2 gols de falta no mesmo jogo. E, enfim. Quando ele vinha pra bater, a torcida de São Paulo já comemorava. Exatamente. O meu terceiro vai pro Pet. Petkovic, o Pet decidia jogo, sérvio, né? Sérvio, então. E também decidia jogos, tanto eu lembro, a minha primeira lembrança que eu tenho do Pet é no Vitória batendo falta. É verdade. Num dos inúmeros clássicos Bavi, do final do primeiro, do segundo, do 20º turno, que antes você ficava assistindo os gols do Fantástico, que mostrava a decisão do 24º turno no Campeonato Baiano, Bahia e Vitória. Tinha lá o Pet fazendo gol de falta. Então o Pet também. O meu terceiro vai pro Beckham, que decidiu acho que 1 ou 2 Premier Leagues batendo falta pelo Manchester. Copa do Mundo. Exato, ele também tinha um estilo de bater falta que depois foi copiado pelo Cristiano Ronaldo, mas foi ele que começou até com aquela posturazinha de bater, de abrir as pernas e ele tem uma falta que ele consegue, o Beckham conseguia dar efeito num curto espaço de campo. Ele batia tão forte na bola e a bola tinha um efeito, era bonito ver o Beckham bater. Ele é outro que batia também de fora da área, tem um gol dentro do meio de campo. Também, não me lembro também. contra Um quem jogador foi, que mas- decidia. Abriu pra ele de fora da área, era um jogador que era perigoso. Então, e eles treinavam de todos os lados, com a barreira até mais próxima e tudo mais, né? Então é isso, então. Voltaremos na semana que vem com o Rede TV FC. Vocês podem comentar, dar sugestões para os próximos assuntos pra gente comentar, né? Isso mesmo. Valeu, galera. Valeu, obrigadão.